Dizem que quanto maior e melhor o planejamento, menor o tempo de execução e maior a produtividade. É claro que muita coisa vai depender do próprio planejamento. De qualquer forma, o que importa mesmo é que, se planejando a gente já não consegue garantir resultados satisfatórios, imagine sem planejar. No mundo de rápidas e frequentes mudanças, como o que estamos vivendo hoje, um bom planejamento é mais do que necessário, é imperativo. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: você sabe fazer um planejamento? Quer seja para a sua vida pessoal, como para a profissional? Saber planejar é hoje uma das competências que a vida moderna exige com intensidade. Acho até que isso deveria ser assunto de escola, devia estar no currículo escolar. Bem, se você não sabe o que é planejamento, e muito menos o que é planejamento estratégico, você vai ter aqui e agora, mais que uma entrevista, uma verdadeira aula de planejamento estratégico. Trouxemos ao nosso estúdio o mestre, professor, escritor Kenar Andrade, que vai lhe explicar tudo sobre este importante assunto. Portanto, se eu fosse você, eu não saía daí não, pois já está no ar o seu Inspirar de hoje. Seja bem-vindo a mais esta edição do seu Inspirar. Hoje tratando dos assuntos mais importantes que as empresas e as pessoas têm que entender, têm que saber, têm que estudar, aprender a fazer, que é o planejamento. Nós vivemos num mundo de grandes mudanças e rápidas mudanças, e a verdade é que se nós não pensarmos antes do que vamos fazer, não organizarmos esse pensamento, é claro que estamos fadados ao insucesso. E como esse programa é voltado justamente para a qualidade de vida, quer seja a sua pessoal, quer seja a qualidade de vida de sua empresa ou do seu trabalho, nós trouxemos aqui o professor, mestre e escritor Kenar Andrade, que é especialista em planejamento estratégico. E é a ele que eu passo a palavra para que faça as suas saudações iniciais, para que possamos começar esta conversa que com certeza você vai gostar muito. Kenar, obrigado por ter vindo ao nosso programa, seja bem-vindo. Nossas câmeras à sua disposição. Professor Cidinho, é um grande prazer estar aqui participando do programa Inspirar e vamos tentar passar as informações mais relevantes sobre planejamento, que acredito que vão ajudar sobremaneira, principalmente aqueles que estão pensando em colocar um negócio, em montar uma atividade produtiva. Obrigado, dizemos nós aqui da TV Guará com a sua presença, que é uma honra para nós. Mas, Kenar, fala uma coisa para a gente. Se você pudesse, resumidamente, conceituar, definir o que é um planejamento estratégico, o que você diria? Bem, Cidinho, o planejamento estratégico, ele é uma técnica administrativa que busca definir antecipadamente quais os resultados que a empresa tem que atingir para ter sucesso. E mais do que isso, procura mostrar como se deve fazer para alcançar esses resultados, que na verdade são as estratégias, que vai depender muito da ótica, né, do gestor, do consultor, que alguns conseguem com mais qualidade traçar estratégias vitoriosas do que outros. Fala uma coisa, é algo antigo, é algo relativamente novo, é moderno? Há quanto tempo que começaram a fazer? Quanto tempo que foi criada essa ideia do planejamento estratégico e quais têm sido os resultados das empresas que utilizam? Professor, o planejamento ele surge no início da administração clássica. Agora, o planejamento estratégico, já com novos atributos, já com foco maior para a análise do ambiente, ele se consolida nos Estados Unidos na década de 70 e 80, e no Brasil ele passa a ser difundido principalmente através da década de 90. E um fato importante que tem levado agora a uma preocupação maior com esse planejamento é que as pesquisas que foram feitas tentando identificar a causa da mortalidade prematura das empresas no nosso país têm sempre apontado o problema da ausência de planejamento como maior causa dessa mortalidade. Então,
os consultores, as faculdades, as universidades passaram a ter uma preocupação maior em focar isso para os acadêmicos e para os profissionais. O planejamento estratégico é uma disciplina nas faculdades de administração ou é assunto de pós-graduação? Como é que ele é ensinado para os administradores em formação ou formados? Bem, professor, o planejamento estratégico, ele no final da década de 90, ele passou a ser uma das disciplinas obrigatórias dentro dos cursos de administração. Aqui na faculdade, na Universidade Selma, onde nós trabalhamos tanto na graduação como coordenamos o curso o MBA de Gestão Empresarial, a disciplina Planejamento Estratégico e Administração Estratégica são duas das principais e muito procuradas pelos acadêmicos, até porque hoje ela tem uma relação direta em ajudar essa pessoa a conseguir colocar um empreendimento em funcionamento e não cair nessa armadilha de uma mortalidade prematura. Deixa eu refrescar aqui a mente do telespectador. Há algumas décadas atrás, era muito comum que a gente acreditasse que o resultado, por exemplo, o sucesso que as pessoas procuravam na parte de vendas, por exemplo, era mais do talento, né? A prova disso eram as concessionárias que nós tínhamos em São Luís do Maranhão e que na maioria delas haviam como diretores pessoas de fora, sobretudo do Ceará. Os cearenses são assim, exímios vendedores, nascem com essa habilidade, nós sabemos disso. E isso foi sucesso, né? As pessoas cresciam, muitas dessas pessoas não tinham nem curso superior, mas tinham um talento fantástico. Hoje você olha à sua volta, o telespectador não vê muito isso, porque os tempos mudaram, é claro. Então eu tenho uma pergunta saia justa para o meu amigo Kenar. Qual é o mais importante? É o talento, é a competência inata das pessoas para administrar, para vender, por exemplo, ou é o planejamento estratégico? Professor, se eu fosse lhe dar um percentual de importância para cada uma dessas partes, eu daria pesos iguais, 50%, 50%. É claro que aquela pessoa que é uma pessoa empreendedora, visionária, isso é um fator que pesa muito. Em geral, muitas pessoas que me procuram no meu escritório de consultoria, quando elas chegam para mim e dizem assim, eu tenho um sonho, eu tenho uma visão de futuro de alcançar esse ponto, eu já sei que a chance de ter sucesso ali aumenta bastante. Mas é claro que se você junta, alia esse poder visionário com técnicas de planejamento, você aumenta muito a chance de dar certo. O planejamento estratégico, Cidinho, ele não é nenhuma solução milagrosa, como você falou no início do programa. Mesmo você planejando, você não tem garantia de sucesso. Mas, num mundo de probabilidades, você aumenta muito a sua chance de triunfar, principalmente em relação a quem não planeja. Excelente. Deixa eu dividir um pouco esse privilégio de conversar com o professor Kenar, com o público externo. E nossas câmeras estiveram nas ruas e trouxeram algumas sonoras gravadas. Vamos à primeira pergunta? Quais os principais tópicos a serem trabalhados dentro de um planejamento estratégico? Minha querida Ariela, o tema planejamento tem um grande número de doutrinadores que escrevem e falam sobre isso. Eu vou lhe responder utilizando o que eu trabalho normalmente nas minhas consultorias e o que eu utilizo nas minhas aulas na Universidade Selma. Eu costumo dividir o trabalho de planejamento em 4 grandes etapas. Uma primeira etapa de diagnóstico estratégico, quando a gente entra na empresa e procura verificar o que é que está funcionando bem e o que é que está com problema. E também fazer uma avaliação do que está acontecendo fora da empresa. Verificar, analisar os clientes, analisar a concorrência, as parcerias com os fornecedores, verificar as condições da economia, da política, da sociedade, da legislação. Após esse diagnóstico,
que é a fase mais trabalhosa, a gente parte para traçar a direção que a empresa tem que seguir, que nós chamamos de diretrizes estratégicas. Em geral, eu trabalho na parte acadêmica e profissional 4 grandes diretrizes: traçar a visão, a missão organizacional, os objetivos da empresa e o ponto alto de um trabalho de planejamento, as estratégias. Claro que não adianta só você planejar se você não fizer isso acontecer. Então, vem 2 outras fases importantes. A implementação do planejamento, onde a gente busca utilizar de técnicas para facilitar, sair da inércia e implementar as ações. E, por fim, a fase de controle, que é o que dá o caráter dinâmico, cíclico ao planejamento, porque o planejamento ele não para, ele não é estático. Até porque, como foi enfatizado aqui pelo professor Cidinho Marques, nós estamos num mundo de grandes e rápidas mudanças, então nós temos que estar monitorando de perto esses acontecimentos, professor. Fantástico. Eu falei para vocês, não ia ser uma entrevista, ia ser uma verdadeira aula. Se eu fosse você, eu estaria notando essas coisas. Isso é um privilégio muito grande nosso. Mas temos mais perguntas do público. Vamos ver a próxima. Quais são os benefícios que as empresas podem alcançar com o planejamento estratégico? Thaís, eu poderia passar aqui uma manhã lhe falando desses benefícios. Eu vou tentar aqui enfatizar alguns. Um primeiro seria que a metodologia de planejamento leva a você ter que definir a direção que você tem que seguir. Com isso, você passa a ter foco, passa a concentrar os esforços em uma direção única e não fica girando em círculo, como acontece com muitas pessoas e muitas empresas. Um segundo ponto, um segundo benefício muito importante é que esse planejamento ele leva à identificação do que está funcionando bem e do que não está funcionando bem. Ou seja, um autoconhecimento. E se você quer melhorar, você tem que conhecer a você mesmo e a empresa. Agora, professor Kenar, eu lamento ter que lhe interromper por causa do nosso tempo, mas quero prometer ao telespectador que os próximos pontos que ele vai falar vão estar no próximo bloco. Portanto, eu não sairia daí não, ficaria esperando porque o próximo bloco, a aula de planejamento estratégico, continua. E o seu Inspirar de hoje está de volta, falando desta vez sobre planejamento estratégico, em entrevista com o professor, mestre Kenar Andrade. No bloco passado, ele ficou devendo a continuação das respostas da pergunta que foi feita sobre o que compõe os tópicos e os benefícios, sobretudo, do planejamento estratégico. Por favor, continue a sua aula. Professor Cidinho, eu vou então continuar respondendo a pergunta da Thaís. E um outro benefício que eu julgo ser que vale a pena nós destacarmos é que o planejamento estratégico, ele muda o jeito de pensar do gestor, orientando que ele procure olhar para o futuro, para o que vai acontecer, para que ele possa identificar oportunidades. Infelizmente, nós estamos num mundo que essas oportunidades não ficam paradas. Se você só chega junto ou depois, infelizmente você não vai aproveitar essas oportunidades. E a partir do momento que você passa a olhar para o futuro e não só para o agora, você passa com certeza a ter melhores resultados. E também acho que vale a pena a gente citar o benefício da criação de diferenciais. O planejamento ele leva o gestor a refletir sobre a importância da diferenciação, que é uma das estratégias mais importantes. O que é que eu tenho que o meu concorrente não tem, que justifica você vir para a minha empresa e não para a dele? Então, esses são alguns dos benefícios e convido a Thaís, quando tiver disponibilidade, fazer uma visita no curso do MBA de Gestão Empresarial, onde a gente ministra a disciplina Planejamento Estratégico, e ela já está convidada para assistir uma aula
que é um dos tópicos que a gente trabalha detalhadamente, a questão dos benefícios dessa técnica. Professor Quená, parece que o Brasil está cheirando aí uns ventos indesejáveis de inflação mais intensa. É uma coisa que ninguém deseja, mas é o que parece que já está acontecendo. Como é que o planejamento estratégico trabalha essa variável que até certo ponto é previsível? Me refiro à variável das questões econômicas, né, da instabilidade econômica. Não é bem uma instabilidade, é uma tendência de desvalorização da moeda. Onde é que o planejamento estratégico atua nesse sentido? Muito bem, professor. Eu falei no início da nossa entrevista que uma das fases do planejamento é a fase de diagnóstico estratégico. Dentro da fase de diagnóstico estratégico, uma boa parte desse trabalho envolve a gente analisar o que está acontecendo no ambiente. E um dos pontos principais que a gente procura ver é justamente a economia. E questões como a inflação, e não só ela, professor, mas questões importantes que inclusive têm travado a nossa economia, como a gente analisar as perspectivas das taxas de juros, professor Cidinho, analisarmos a questão da carga tributária pesadíssima no nosso país, que é uma questão que não pode ser esquecida, a questão da infraestrutura que nós temos, a questão do inchaço da máquina governamental e dentre outros tópicos que têm que ser pensados, que têm que ser avaliados, porque se nós temos uma economia saudável crescendo, claro que nós temos muito mais oportunidades do que quando nós temos uma economia problemática, doente, recessiva, onde o que passa a aparecer mais são as ameaças. Então, esse é um dos pontos que, com certeza, são abordados na fase de diagnóstico dentro do trabalho de planejamento. Ou seja, telespectador, telespectadora, há algumas décadas atrás, montar um negócio era a coisa mais simples do mundo. Eu sou de interior, eu sou originário de interior do estado. E me lembro que bastava pendurar uma banana na janela da casa de alguém que a venda era garantida. Hoje, para fazer até a colocação de um carrinho de pipoca na porta de uma escola, exige-se um bom pensamento, uma boa reflexão e uma organização com algumas condições mínimas necessárias, as quais o professor Quená está nos dando aqui hoje. Ou seja, a vida está cada vez mais complexa. E se está complexa, exige que nós saibamos pensar melhor. Por isso é que trouxemos aqui este assunto de tão vital importância para a sua empresa e para a sua vida pessoal, que também, com certeza, exige planejamento estratégico. Mas temos mais perguntas de telespectadores. Vamos ver. Como o planejamento estratégico pode atuar no cenário de instabilidade econômica? Professor Cidinho, eu vou lhe dizer que ser empresário no Brasil é algo muito difícil. É algo muito difícil porque o sistema é formado de tal maneira que nós temos para todos os setores uma burocracia gigantesca, uma dificuldade para você implantar, para você fechar um negócio. Mas digo para vocês, empreendedores, principalmente para os jovens que estão começando a sua carreira profissional, que pensam em negócios, é difícil ser empresário. Mas se tem um modo de você triunfar, de você ter sucesso, de você crescer, é você montar a sua empresa, investir, trabalhar, apostar nesse negócio, utilizar técnicas como o do planejamento, que a sua chance de sucesso aumenta consideravelmente. Respondendo a mais essa pergunta, é importante dizer que, como nós enfatizamos, nós temos que estar monitorando não só o que acontece na economia, não só com o que acontece na política, na sociedade, na legislação, na tecnologia, na demografia. Todos esses elementos têm que ser monitorados, têm que ser acompanhados de um modo contínuo para que você possa ver o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo nesse ambiente, e isso com certeza vai ajudar que você tenha um desenvolvimento e um crescimento sustentável. E essa análise, naturalmente, no cenário global, no cenário, antigamente era local, depois
passou a ser nacional e agora é um cenário global, né? Isso aí acho que exige que as pessoas saibam não só da sua cidade, do seu país, mas sobre o mundo inteiro. Creio que você concorda com isso. Mas eu gostaria realmente de monopolizar a conversa aqui. Tem mais gente de público externo querendo perguntar para o professor Quenar. É possível fazer um planejamento estratégico sem contratar consultoria? Veja bem, o ideal é que, se você não teve ainda um contato com essa técnica, seja por meio da universidade, seja por meio de algum curso de extensão, o ideal é que num primeiro trabalho de planejamento você tenha um suporte de um consultor experiente. É claro que esse consultor experiente ele vai, dentre outras coisas, buscar deixar e lhe mostrar o processo de planejamento. Treinar você para coordenar esse planejamento. Para que em futuras edições, até como eu disse, esse planejamento não para, ele é contínuo, você poder estar desenvolvendo. Mas numa etapa inicial, é fundamental você ter apoio de um consultor externo experiente. Até porque, Cidinho, tem um ditado que diz: santo de casa não faz milagre. Então, muitas vezes é melhor, para um primeiro trabalho, trazer um profissional externo. É importante procurar ver o currículo dessa pessoa, referências, porque como em qualquer área você tem profissionais, às vezes, que oferecem determinados trabalhos, mas acabam não, digamos, tendo o devido conhecimento do assunto. É sempre bom, como você vai contratar qualquer serviço, você procurar referências da maneira mais certa. Professor Quenar, como você sabe, este programa é voltado para a qualidade de vida. E eu vejo que muitas vezes as pessoas se especializam cada vez mais em cuidar das empresas, do trabalho, até do carro, da casa, mas se esquecem de cuidar de si. E como a vida pessoal está mais complexa também, hoje em dia você fica sem tempo de cuidar do corpo, de fazer uma ginástica, de fazer check-ups médicos regulares, e termina às vezes cuidando da empresa, cuidando da casa e não cuida de si. E eu acho que isso é uma lacuna terrível do nosso tempo. Como é que o planejamento estratégico pode ajudar na vida, na organização, na eficácia de resultados de saúde, de bem-estar das pessoas? Professor, com certeza essa técnica ela não é só voltada para a empresa, mas pelo contrário. Eu costumo dar palestras sobre planejamento pessoal, sobre planejamento da carreira. Você tem que tirar algum tempo do seu dia, da sua semana, para você pensar antecipadamente o que é que você vai fazer, traçar resultados, traçar objetivos para a sua vida, traçar estratégia de como atingir esses objetivos. Mas aí é que entra o gancho que eu queria pegar. Eu sou coach profissional, como você sabe, e os meus coaches, os meus clientes, até que sabem que existe, até que estão sensíveis a essa necessidade de saberem planejar. Eles sabem que existe essa necessidade, mas não sabem como fazer. Recomendo a você também a busca de um consultor para o planejamento estratégico da vida das pessoas? Veja bem, professor, o trabalho de planejamento, ele tem um princípio que tem que estar na nossa mente, que serve para a empresa e serve para a nossa vida. Quando você me perguntou uma definição de planejamento, eu lhe disse: é uma técnica administrativa que busca definir antecipadamente quais os objetivos que eu tenho que alcançar para ter sucesso. Eu acho que é essencial na nossa vida nós traçarmos objetivos, professor. Uma vida sem objetivos é uma vida vazia. Então, primeira recomendação que eu dou para a pessoa é traçar objetivos e depois estudar os mecanismos de como alcançar. O coaching, eu também tive a oportunidade de fazer o curso de coaching internacional e é um dos profissionais que podem ser procurados a ajudar a pessoa a encontrar esse caminho, tá? É claro que nós temos treinamentos e cursos também voltados para planejamento de carreira, planejamento de vida. Qualquer coisa, nós estamos à disposição, podem entrar em contato, que a gente tenta dar sempre um encaminhamento para
conforme o caso, para o acadêmico, para o interessado. Então, já que você ofereceu, eu vou pedir que você diga aqui no ar o seu contato da sua empresa, o contato pessoal, para que as pessoas que queiram, que necessitem de uma consultoria de planejamento estratégico, procurem e tenham o privilégio de ter você como consultor. Ok. Eu estou com o site kenar.com.br e o meu e-mail particular é kenar@kenar.com.br. E também podem contactar comigo por meio do telefone lá do escritório, 3199-7777. E na parte da noite, eu estou de segunda a sexta aqui na Universidade Selma, onde nós estamos coordenando o MBA de Gestão Empresarial, que nós vamos inclusive começar agora já a nossa 8ª turma, agora no segundo semestre de 2013. Parabéns! A gente, infelizmente, vai encerrar esta aula desta vez. Espero que possamos trazer o professor Kenar em umas outras oportunidades aqui. E agora eu coloco as nossas câmeras à sua disposição para alguma mensagem, alguma orientação que, porventura, não tenha sido veiculada em nossa conversa. Na verdade, professor, eu queria agradecer o seu convite. Foi uma honra estar aqui dividindo essa nossa entrevista do programa Inspirar. E eu quero concluir dizendo que nós estamos à disposição. Aqueles que precisarem estabelecer uma conversa, um contato, é só ligar ou passar um e-mail e prometo que nós estaremos respondendo a todos. Professor, foi uma honra estar aqui com você. TV Guará, o Inspirar e os telespectadores é que agradecem. E eu agradeço que você fique aí, que não saia, porque vem o terceiro bloco, que é o bloco que deu o nome ao programa, Inspirar. Não perca, a gente volta já já. Uma das grandes dificuldades das empresas é a conceituação da função do planejamento estratégico, em especial sua real amplitude e abrangência. Peter Drucker, em seu livro Introdução à Administração, guarda em um dos seus capítulos um espaço para o tema em questão e, antes mesmo de definir o que é planejamento estratégico, ele define o que não é planejamento estratégico. Segundo ele, planejamento estratégico não é uma caixa de mágicas, nem um amontoado de técnicas. Quantificar não significa planejar. Também não é previsão. Ele se faz necessário por se ter a capacidade de prever. Não opera com decisões futuras, ele opera com o que há de futuro nas decisões presentes. Planejamento estratégico não é uma tentativa de eliminar o risco. É fundamental que os riscos assumidos sejam riscos certos. Há muitas conceituações para planejamento estratégico. Segundo Kotler, planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades do mercado. O objetivo do planejamento estratégico é orientar e reorientar os negócios e produtos da empresa de modo que gere lucros e crescimento satisfatórios. Já Peter Drucker define planejamento estratégico como um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a tomar decisões que minimizem os riscos. Uma outra conceituação interessante apresenta o planejamento estratégico como um processo administrativo para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando a otimizar o grau de fatores externos não controláveis e atuando de forma inovadora e diferenciada. A verdade é que, independente do autor, fica claro que o planejamento estratégico é um conjunto de ferramentas que, por si só, não são suficientes. Mas, quando é seguido de planejamentos táticos e operacionais, consiste em robusta ferramenta para implementar o pensamento estratégico da organização. Mas qual é a diferença entre planejamento estratégico, tático e operacional? De forma resumida, pode-se dizer que, quanto aos níveis, planejamento estratégico relaciona-se com objetivos de longo prazo
e com estratégias e ações para alcançá-las que afetam a empresa como um todo. Enquanto o planejamento tático relaciona-se aos objetivos de mais curto prazo e com estratégias e ações que geralmente afetam somente parte da empresa. Já o planejamento operacional pode ser considerado como partes homogêneas do planejamento tático, sendo a formalização principalmente feita através de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento, de implantação e objetivos estabelecidos previamente. Tem foco nas atividades do dia a dia. De uma maneira geral, o planejamento estratégico é responsabilidade dos níveis hierárquicos mais altos da empresa ou organização. O planejamento tático é desenvolvido pelos níveis intermediários, tendo como principal finalidade a utilização eficiente dos recursos disponíveis, enquanto que o planejamento operacional é elaborado pelos níveis mais baixos da organização. Mas a grande verdade é que, se planejando já não se pode garantir o sucesso de uma organização, imagine se não houver planejamento. Portanto, dê a esta atividade pré-requisito para o sucesso, o merecido respeito, o cuidado e a atenção. Para que assim você possa vislumbrar, conquistar, manter ou maximizar a tão buscada consolidação de êxito que todos tanto esperam de você. E depois da palestra, aula fantástica do professor Kenar no programa de hoje, depois dos textos, perguntas e respostas, o inspirava um pouquinho mais longe, na busca de oferecer a você o melhor entendimento sobre essa ferramenta super importante para o sucesso da sua empresa ou da sua vida pessoal, planejamento estratégico. Para completar então tudo isso, veja a seguir um vídeo que conta uma historinha pequena que vai lhe ajudar a entender melhor ainda o assunto de hoje. Esse é o seu João. Ele é dono de uma vaquinha que vive feliz de gorda num pasto cheio de pequenos besouros e trevos suculentos. Mas, um belo dia, a prosperidade acabou. O trevo do pasto morreu, o besouro se foi e a vaquinha secou. Seu João fica desesperado e chama o síndico, quer dizer, o biólogo. O biólogo trata o pasto e nada. Importa mais besouros para ver se eles polinizam o campo e nada. Planta mais trevos, relaxa a vaca. Nada feito. Depois de várias tentativas, o biólogo finalmente chega à raiz do problema. A solução para a magreza da vaca é um gato. Um gato? Como assim um gato? Não entendi. É simples, seu João. Com um pasto ruim, a vaca fica magra. A economia da cidade cai e os homens vão embora à procura de outros empregos. Sozinhas, as mulheres arranjam gatos para lhe fazerem companhia. Pesquisando daqui e dali, o nosso biólogo descobriu que sempre que há gatos, há vacas gordas. É que os gatos comem os ratos, que comem a raiz dos trevos. Sem trevos, não tem besouros. Sem besouros, não tem pastos. Sem pasto, a vaca fica magra. A economia da cidade cai e os homens vão embora. Então, quando tem gatos, os ratos somem. Os trevos nascem. Os besouros voltam, o pasto fica bom, as vacas engordam, a economia volta a crescer, os homens voltam para casa. A solução é não se desfazer dos gatos quando os homens voltam para casa. Entendeu? O problema do seu João foi resolvido. A vaca engordou. Tudo porque o biólogo analisou cada momento do processo. Quer ver como isso funciona no nosso caso? O gestor precisa conhecer bem os problemas de saúde que afetam a sua região. Primeiro, ele pesquisa os indicativos da sua área. Depois, visita as unidades de saúde e observa o estado das instalações, dos equipamentos e descobre se há profissionais treinados para atender a população. De posse dessas informações, ele se reúne com a comunidade, com o Conselho Municipal de Saúde e com outros gestores. Ouvir, observar, pesquisar e planejar são ações fundamentais para o trabalho do gestor em saúde. O mais importante de tudo é fazer as perguntas certas para identificar a origem do problema e encontrar uma solução sustentável. Isso você não pode esquecer.
Pois é, gente, o Inspirar de hoje vai ficando por aqui. Mas voltaremos em breve, se Deus quiser. Para quê? Para lhe ajudar a refletir, para provocar você, para lhe ensinar, quem sabe, até orientar como conseguir sucesso na vida profissional e na vida pessoal. Vamos ficando por aqui, mas voltamos nas próximas edições. Até lá!